Vamos agora estudar o conceito de vetores linearmente independentes, LI, ou linearmente dependentes, LD. Para isso vou considerar aqui um espaço vetorial E sobre um corpo K e também um conjunto de vetores, o de 1, o de 2, o de K, pertencente ao mesmo espaço vetorial, e vamos ver o que é que teremos de garantir para estudar se estes vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Bom, antes de avançar para uma abordagem mais teórica, vou apresentar aqui um exemplo muito familiar com vetores que são conhecidos de R2 para abrir um pouco o espírito à abordagem mais teórica que se segue, ok? Então vamos considerar dois vetores apenas. O conjunto que estamos aqui a referir de vetores não tem de ser apenas de dois elementos, mas vamos considerar apenas dois. Um U de 1 de coordenadas 0, 1 e um U de 2 de coordenadas 0, 2. Eu escolhi aqui as coordenadas do U de 2, 0, 2, de propósito, para ser fácil observar que o vetor U de 2 pode ser obtido do vetor U de 1 multiplicando o U de 1 por 2. Realmente 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Bom, e isto quer dizer então que o vetor U de 2 é a combinação linear do vetor U de 1. E também o vetor U de 1 será a combinação linear do U de 2, mas eu vou escrever aqui essa combinação linear. Posso dizer então que U de 2 é igual a 2 vezes o U de 1. Bom, isto é fundamental, o conceito de combinação linear é fundamental para podermos afirmar que estes dois vetores são linearmente dependentes. Bom, transportando um pouco este conceito para um conjunto de vetores mais alargado, vamos pensar agora aqui num conjunto de vetores que tem mais de dois elementos, nós podemos dizer o seguinte: estes vetores são linearmente dependentes se existir pelo menos um vetor daqui deste conjunto que se possa escrever como combinação linear dos restantes. Portanto, se existir pelo menos um vetor destes que se possa escrever como combinação linear dos restantes, eles são linearmente dependentes. Se não existir, se isso não for possível, então são linearmente independentes. Bom, para nos aproximarmos um pouco mais da igualdade que é habitual trabalharmos quando estamos a estudar a dependência de vetores, eu vou escrever aqui uma igualdade que depois será equivalente a esta, ok? E escrevo-a já em jeito de questão. Quantas soluções é que acham que esta equação que eu vou aqui escrever, α1 U de 1 mais α2 U de 2 igual a 0, neste caso o U de 1 é aquele nosso vetor de coordenadas 0, 1, o U de 2 é o vetor de coordenadas 0, 2 e este é o vetor nulo, ok? Aqui no segundo membro, e as soluções são dadas então aqui pelo α1 e o α2. Portanto, quantos, assim à primeira vista, por observação do que aqui temos apenas, que soluções é que podemos encontrar para esta equação? Ou seja, existirá algum α1 e α2 que tornem esta igualdade verdadeira? Bom, assim de repente conseguimos identificar logo pelo menos duas, mas existem várias, mas duas que conseguimos observar só olhar para o que temos aqui. Reparem se nesta igualdade que eu escrevi há pouco, se passarmos o 2U de 1 para o primeiro membro, passa para a operação inversa, não é? Fica menos 2U de 1 mais U de 2 igual a 0. Bom, já temos aqui uma solução, porque reparem, se o α1 for menos 2 e se o α2 for 1, então esta igualdade é verdadeira, porque nós já vimos que esta aqui era verdadeira e, portanto, esta equivalente também é verdadeira. Bom, mas estamos já a ver outra, que é a solução trivial. Há uma solução que resolve sempre este problema, esta equação, quando temos 0 aqui no segundo membro, que é a chamada então solução trivial, que é considerar que este α1 é 0 e que este α2 também é igual a 0. Portanto, se os alfas forem 0, bom, então isto tem sempre solução, reparem, fica 0U de 1 mais 0U de 2 igual a 0. Por isso é que esta se chama a solução trivial, porque ela existe sempre, ok? Em qualquer caso. Portanto, já estamos a ver que uma igualdade destas tem sempre uma solução. A questão é que pode ter essa solução única, essa solução pode ser única ou pode não ser única. E é essa a diferença entre ser linearmente dependente e linearmente independente. Se esta for a solução única, vamos escrever aqui solução única, então eles são linearmente independentes. Ok? Se for solução única, eles são linearmente independentes. Se para além desta, que esta existe sempre,
existir outra solução, portanto, se existir uma solução em que algum destes alfas seja diferente de zero, pelo menos um, diferente de zero, então eles já são linearmente dependentes. Ok? Quer dizer, aqui o caso que eu apresentei são linearmente dependentes, porque nós até já vimos aqui uma solução, mas existem até outras. Podemos imaginar outros valores para colocar aqui no lugar do alfa 1 e do alfa 2, que tornam esta igualdade verdadeira. Bom, mas a questão é então esta. Eu vou agora apagar e escrever a tal abordagem mais teórica. Os vetores são linearmente dependentes se esta equação que aqui está, alfa 1 o de 1 mais alfa 2 o de 2 mais alfa k o de k igual ao vetor nulo, implica que pelo menos um alfa i é diferente de zero. Se, por contrário, esta equação, que é igual a esta, não é? Implica que o alfa 1 é igual a 0, e o alfa 2 é igual a 0, e o alfa 3 é igual a 0, e o alfa k é igual a 0. Ou seja, se esta igualdade só se verifica se todos os alfas forem 0, então eles são linearmente independentes. É a tal solução trivial. Bom, então, resumindo a situação, para nós verificarmos se um conjunto de vetores são linearmente dependentes ou independentes, nós temos de estudar esta equação. Vamos estudar esta equação e ver, sabendo a partir que ela já é possível, porque a solução trivial está sempre lá, pretendemos então saber se é possível determinado ou indeterminado. Porque se for possível determinado, quer dizer que só tem uma solução, que é trivial, tem de ser, e por isso serão linearmente independentes. Se for possível indeterminado, então, para além da trivial, existe outra solução, então são linearmente dependentes, ok? Claro, vamos fazer isto através das matrizes, portanto, esta equação que nós estamos aqui a ver será colocada, portanto, irá ter uma forma matricial de trabalhar, que já estamos habituados a trabalhar com matrizes, e depois vamos ver a característica, vamos ver se é linearmente dependente ou independente, ok? Só antes de avançar para um exemplo concreto, um exemplo prático, vou só explorar aqui mais duas situações. E referindo, antes disso ainda, o que já disse no início. Linearmente dependentes quer dizer que existe um vetor destes que se pode escrever como combinação linear dos restantes, ok? Bom, mas nós estamos aqui a falar de um conjunto de vetores. E se colocarmos a questão de ser um vetor único? Imaginem que neste conjunto de vetores, em vez de estarmos a falar de vários, estávamos a falar apenas de um vetor. Bom, então das duas uma. Esse vetor ou é o vetor nulo ou não é o vetor nulo. Vamos colocar aqui. Ok? Este u vamos dizer que é diferente do vetor nulo. Se for o vetor nulo, então e o colocarmos aqui nesta equação, vamos meter aqui um alfa igual ali ao vetor nulo. Bom, então o que é que acontece? Existe algum alfa diferente de 0 que torne isto verdade? Bom, existem até vários, não é? Pode ser 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0 e por aí fora. E por isso o vetor nulo é, por definição, linearmente dependente. O vetor nulo sozinho, ok? Se tivermos um vetor u diferente do nulo, se colocarmos nesta equação, esse vetor, vamos colocar aqui um alfa igual aqui ao vetor nulo. Bom, então para isto ser verdade, portanto, é trivial também que este alfa terá de ser 0. Porquê? Porque o vetor u não é o vetor nulo. Então, o número, o único escalar que pode multiplicar aqui pelo vetor para dar o vetor nulo é o escalar 0. E por isso estamos nas condições em que este vetor, um vetor unitário, um vetor sozinho, é sempre linearmente independente. Ok? Bom, agora sim vamos passar aqui para um exemplo que diz o seguinte: verifica se os vetores 1, 1, 2, menos 1, 1, menos 1 e 2, 0, 1 de R3 são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Bom, é a pergunta típica, não é? E eu vou aqui fazer uma abordagem então ao tal sistema através das matrizes para vermos como é que trabalhamos estas situações. Então, vamos primeiro escrever esta equação, para depois, a partir dela, descobrirmos se temos então um sistema possível determinado ou possível indeterminado. Sabendo à partida que impossível já não pode ser, porque há sempre uma solução trivial, não é? Então temos alfa 1 vezes este vetor, 1, 1, 2, mais alfa 2 vezes este vetor, menos 1, 1, menos 1, mais alfa 3 vezes aquele vetor, 2, 0, 1, igual ao vetor nulo do espaço, R3 neste caso, 0, 0, 0. Vamos fazer a multiplicação aqui dos escalares com os vetores. Fica alfa 1 vezes 1 dá alfa 1, alfa 1 vezes 1 dá alfa 1, aqui fica 2 alfa 1, mais o alfa 2 vai multiplicar com menos 1, fica menos alfa 2,
menos alfa 2. O alfa 3 vezes 2 dá 2 alfa 3. Alfa 3 vezes 0 dá 0. Alfa 3 vezes 1 dá alfa 3. Igual a 0, 0, 0, ok? 0, 0, 0. Bom, e agora vamos fazer a adição destes vetores. Então ficará alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3. Alfa 1 menos alfa 2... alfa 1, só um bocadinho, alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3, alfa 1 mais alfa 2 mais 0, podemos meter só alfa 1 mais alfa 2, 2 alfa 1 menos alfa 2, 2 alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3, igual a 0, 0, 0. Bom, e é aqui que agora surge o tal sistema. Temos aqui uma igualdade de dois vetores, então as coordenadas respectivas são iguais entre si. Então vamos escrever isso aqui. O alfa 1 menos alfa 2 mais 2, isto aqui é um 3, ok? 2 alfa... Isto é um 3 e depois tem uma vírgula, ok? Alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3 e depois vírgula... Alfa 1 mais alfa 2, ok. Então, alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3 tem de ser igual a 0. Alfa 1 mais alfa 2 tem de ser igual a 0. 2 alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3 tem de ser igual a 0. 2 alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3 tem de ser igual a 0. Bom, reparem, temos aqui um sistema homogéneo. O sistema homogéneo é quando, portanto, os termos independentes são todos nulos e nós já sabemos do estudo das matrizes que um sistema homogéneo, o estudo de sistemas, através das matrizes, um sistema homogéneo tem sempre uma solução, que é a tal solução trivial, aquela solução que falámos há pouco, ok? 0, 0, 0. Bom, resta saber então se é possível determinado ou possível indeterminado. Vamos fazer este estudo através então das matrizes. Vamos escrever aqui a forma matricial do sistema, ok? Então, ficamos aqui com os coeficientes das variáveis, alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são as variáveis, coeficiente 1 ali, coeficiente menos 1, coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente 1 e ali 0, porque não temos aqui alfa 3, depois vamos fazer a matriz ampliada, ok? Aqui 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1 e aqui 0, 0, 0. Reparem que no fim eu vou concluir que esta coluna dos termos independentes não está aqui a fazer nada. Como é uma coluna só de zeros, não vai ser alterada. Quando nós vamos escrever agora esta matriz em forma de escada, por linhas, esta coluna vai ficar tal e qual. Mas eu para já coloco-a aqui portanto, para verem bem de onde é que estamos a obter isto, não é? Bom, matriz ampliada. Vamos agora escrever em forma de escada, então. Temos que eliminar estes elementos que estão em baixo deste pivô, não é? Vamos escrever então a primeira linha, porque essa não será alterada. E, portanto, vamos aqui já escrevê-la. A segunda linha, vamos então anular este valor e para isso vamos multiplicar a primeira linha por menos 1 e adicionar à segunda. Então fica aqui 0. Porque menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 mais 0 dá menos 2. Menos 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Lá está, aqui nunca vai ser alterado nada, não é? Vamos eliminar agora este 2, também com aquele pivô. Então vamos multiplicar a primeira linha por menos 2. E somar à terceira para eliminar este 2, não é? Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, 2 mais menos 1 dá 2 menos 1, que dá 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 mais 1, menos 3. E aqui dá 0, ok? Bom, agora passamos aqui a este pivô 2, podíamos até dividir esta linha toda por 2. Mas agora não tenho aqui muito espaço, ok? Então vou fazer as contas mesmo assim, que também não estão difíceis, ok? Então a primeira linha fica tal e qual, 1 menos 1, 2, matriz ampliada, aqui 0. E agora vamos então, a segunda linha também fica igual, 2 menos 2, 0. E vamos eliminar este elemento que está abaixo deste pivô, aliás, dividindo neste caso ou multiplicando por um meio, tanto faz.
Dividindo esta linha toda por menos 2, que é para ficar menos 1, ok? Se eu dividir 2 a dividir por menos 2, vai dar menos 1, que anula com este. Então eu vou dividir esta linha, a segunda linha, por menos 2 e adicionar a terceira. Então aqui fica 0, porque 0 a dividir por menos 2 dá 0, 0 mais 0 dá 0. 2 a dividir por menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Menos 2 a dividir por menos 2 dá 1. 1 mais menos 3 dá 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. E aqui 0. E então sabemos que são linearmente independentes. São linearmente independentes porque o sistema deu possível determinado. Deu possível determinado porque a característica da matriz assim o indica. Vou já explicar melhor o porquê. Mas dando possível determinado, quer dizer que só tem uma solução. Uma vez que nós sabemos, estamos num sistema homogéneo, sabemos que a solução trivial, a solução nula, já existe, por natureza, e uma vez que acabamos de verificar que só existe uma, por ser possível determinado, então tem de ser essa. E por isso sabemos que todos estes alfas têm de ser igual a 0, porque estes alfas que aqui estão, no nosso exercício, é o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3, são as nossas variáveis deste sistema. Se eu continuasse a resolver o sistema, não há necessidade, por aquilo que eu já acabei de dizer, mas se o resolvêssemos, iria dar alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa 3 igual a 0. Nós não precisamos de resolver porque sabemos que dá possível determinado e se a solução trivial já existe, então já sabemos que só pode existir essa, ok? Bom, porque é que eu digo que é possível determinado? Por causa da característica. Vamos relembrar aqui muito rapidamente o que já devemos saber de sistemas de equações e relacioná-los com a característica da matriz. Se temos aqui uma matriz A, que é a matriz dos coeficientes da nossa variável, temos aqui a matriz coluna B, que é a matriz dos termos independentes, que neste caso é 0, 0, 0. E se acontecer o seguinte, se a característica da matriz A for igual à característica da matriz ampliada, então sabemos logo que o sistema é possível. Ora, num sistema homogéneo, como estamos aqui a trabalhar, isto é sempre verdade, porque nós já sabemos que ele é possível, porque tem a solução nula. E depois aqui podem surgir duas situações. Realmente, a característica desta matriz, que é 3, uma vez que a característica coincide com o número de linhas diferentes de 0 que conseguimos observar. Na matriz A, conseguimos aqui observar 3 linhas diferentes de 0. E na matriz ampliada também. Se olharmos aqui para a matriz ampliada, também temos 3 linhas diferentes de 0. Mas poderiam surgir aqui duas situações. Estes valores podem ser igual ao número de incógnitas também, que é 3, são 3 incógnitas, ou então poderia ser inferior ao número de incógnitas. Imaginem que este valor aqui também se anulava, este menos 2. Então a característica aqui era 2. Esta linha era toda nula e a característica passava a ser 2, que era inferior ao número de incógnitas. Nesse caso era possível indeterminado, ok? Sendo assim, temos um sistema possível determinado, logo os vetores, escrevíamos, os vetores são, vou só escrever, são LI, ok? Linearmente independentes.